Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal PutsBits. Vamos dar sequência aí à leitura da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com os comentários de Paulo Alves Franco. 34º artigo. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 1 do capítulo do artigo 33 dessa lei será avaliado pela autoridade nacional que levará em consideração 1. As normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou do organismo internacional. A avaliação aqui tratada tem por objetivo verificar se as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional não conflitam com as normas e regulamentos brasileiros. Portanto, o nível de proteção de dados do país estrangeiro deve ser devidamente e plenamente avaliado pela Autoridade Nacional de Tratamento de Dados Pessoais. Aqui deverão analisados também os convênios que porventura houverem sido firmados entre o Brasil e país estrangeiro para tais finalidades. 2. A natureza dos dados. A comunicação deverá ser feita em tempo razoável, contendo a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas, os riscos relacionados ao incidente, eventuais motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata, bem como as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. 3. A observância dos princípios gerais da proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nessa lei. Dentre os princípios da lei, tem especial relevância o da transparência para o uso de dados pessoais e a respectiva responsabilização, o da adequação, ou seja, a compatibilização do uso dos dados pessoais com as finalidades informadas, da proteção do usuário em toda a arquitetura do negócio, privacy by design, da finalidade, segundo o qual os dados só devem ser utilizados para as finalidades específicas para as quais foram coletados e previamente informados aos seus titulares, e também do princípio da necessidade, o que significa limitar o uso dos dados ao mínimo necessário para que se possa atingir a finalidade pretendida, do qual surge ainda a indispensável exclusão imediata de dados, após atingida tal finalidade. A regulamentação define como dado pessoal qualquer informação que identifique indiretamente ou torne identificável uma pessoa natural e tratamento como toda operação realizada com dados pessoais, tais como coleta, utilização, acesso, transmissão, processamento, arquivamento, armazenamento, transferência, etc. Os princípios da proteção de dados são a espinha dorsal do anteprojeto e devem ser seguidos na aplicação da lei. Esses princípios garantem a homogeneidade e a eficácia da norma, a fácil comunicação do seu conteúdo tanto aos titulares quanto aos que realizam o tratamento de dados pessoais, além da compatibilidade com legislação de outros países que utilizem princípios semelhantes, o que é importante nos casos da transferência internacional de dados. Em atenção aos princípios da LGPD, os agentes de tratamento de dados devem ser capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e as medidas que foram adotadas em tal sentido. 4. A adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. As medidas de segurança aqui tratadas nada têm a ver com a medida de segurança penal decretada pelo juiz ao infrator doente ou perturbado mental que comete crime nos termos do artigo 26 do CP. Aqui o legislador se refere a medidas de segurança administrativas que devem ser aplicadas no tratamento de dados pessoais do titular, como evitar vazamento de informações sigilosas,
como foi o caso das informações sigilosas vazadas do COAF e da Fazenda, relativos a políticos e empresários a que passaram a ser investigados pela Polícia Federal, ficando suspensas as investigações por decisão do ministro Dias Toloff, do STF. 5. A existência de garantias jurídicas e institucionais para respeito aos direitos de proteção de dados pessoais e a garantia institucional de autonomia orgânica administrativa define-se como o chamado autogoverno dos tribunais, onde os tribunais elegem seus órgãos diretivos próprios sem participação do executivo e legislativo. Como poder harmônico e independente, CF artigo 2, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e o judiciário, para que o judiciário possa atingir sua finalidade, que é a manutenção da independência, é necessário que lhe sejam asseguradas algumas garantias institucionais a fim de que não seja nem violado, nem desrespeitado pelos outros poderes. As garantias institucionais prevêem autonomia orgânico-administrativa e autonomia financeira do Poder Judiciário. A garantia institucional de autonomia orgânica administrativa define como chamado autogoverno dos tribunais, onde os tribunais elegem seus órgãos diretivos próprios, sem a participação do executivo e legislativo. Ainda criam seus próprios regimes internos, organizam-se internamente, sendo que a sua estrutura interna é determinada pelo próprio tribunal. Concernente às garantias judiciais, toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro do prazo razoável por o juiz do tribunal competente e independente. 6. Outras circunstâncias específicas relativas à transferência. As circunstâncias específicas relativas a transferências são as seguintes: a. Com consentimento das pessoas em causa. B. Quando existir obrigação contratual, um contrato entre a empresa, organização e um cliente. C. Para cumprir obrigação legal prevista na lei da UE ou na legislação nacional. D. Quando o tratamento for necessário para o desempenho de uma tarefa de interesse público prevista na legislação da UE ou na legislação nacional. E. Para proteger os interesses vitais de uma pessoa. F. Tendo em vista os interesses legítimos da organização, mas apenas após ter confirmado que os direitos e as liberdades fundamentais da pessoa, cujos dados está a tratar, não serão gravemente afetados. Se os direitos da pessoa prevalecerem sobre os seus interesses, não pode ser efetuado o tratamento com base nos interesses legítimos. A avaliação com vista a determinar se o interesse legítimo da sua empresa ou organização no tratamento prevalecem sobre das pessoas que causa depende das circunstâncias específicas do caso. A avaliação com vista a determinar se os interesses legítimos de sua empresa ou organização no tratamento prevalecem sobre os das pessoas em causa depende das circunstâncias específicas do caso. Então, encerramos assim o artigo 34, 34º artigo da LGPD. Te vejo no próximo vídeo.